A tecnologia está presente em todo lugar. Você provavelmente está usando o celular, tablet, a TV ou algum computador para assistir esse vídeo. Mas você confia totalmente na tecnologia? Sendo sua resposta sim ou não, e se eu te dissesse que nos anos 80 surgiu uma máquina chamada Terac 25? Ela era uma máquina que servia para radioterapia. Mas, por causa de erros em sua programação, essa máquina causou diversos acidentes. E hoje nós vamos ver o caso Terac 25. A máquina surgiu na década de 80 por uma empresa canadense chamada AECL. Era uma máquina que servia para o tratamento de câncer, utilizando a radioterapia. A radioterapia utiliza a radiação no tratamento de tumores e baseia-se na destruição do tumor pela absorção de energia da radiação. Esse método era utilizado naquela época e é usado assim até os dias de hoje. A Terac 25 era uma atualização das máquinas anteriores da mesma empresa. Era para ser uma atualização que traria melhorias e melhor facilidade para o tratamento. Para a máquina ser lançada rapidamente, o código foi feito por um único programador. Essa pressa futuramente iria trazer um grande problema. No início de 1985, uma paciente com câncer chamada Kate relatou que teria sido queimada no tratamento com a máquina. O médico chegou a fazer análises, mas negou e disse que isso poderia ser algum tipo de falsa sensação. Dias depois, Kate voltou para o mesmo lugar, dessa vez com 2 manchas. Então, o médico se reuniu com algumas pessoas e decidiu investigar o que ocorreu. Foi então que eles perceberam que ao invés da máquina aplicar 200 rads, a máquina simplesmente aplicou 20.000 rads. Lembrando que acima de 200 já é prejudicial para a saúde. Ligaram para a AECL para explicar o ocorrido, mas a empresa disse que o médico estava mentindo e que ele não tinha provas. Kate ficou por lá mesmo no hospital, onde chegou um ponto que sua pele foi apodrecendo. A mesma acabou falecendo aos 61 anos. Com isso, a família foi em busca de processar o hospital e a AECL. Em julho de 1985, uma paciente chamada Frances Hill, dessa vez em outro hospital, no Canadá, realizou um tratamento com a Terac 25, mas a máquina foi disparando radiação sem parar, até chegar a 17.000 rads. A paciente faleceu e o hospital tentou esconder o caso, falando que a morte foi por causa do câncer. Cartas foram enviadas à empresa para que ela mesma tirasse as máquinas de circulação ou corrigisse os erros, e algumas correções foram lançadas, que, segundo a empresa, tornava a máquina milhões de vezes mais segura. Em dezembro de 1985, a Terac 25 disparou mais uma vez uma quantidade alta de radiação em um paciente. Esse paciente acabou sobrevivendo. Médicos do Canadá e dos Estados Unidos perceberam que eles passavam com os mesmos problemas com a Terac 25. Tentaram entrar em contato com a AECL, mas a empresa disse que o problema estava nos médicos, que eles não sabiam operar a máquina direito. Às vezes a máquina dava alguns erros, que aparecia uma mensagem de erro e um número. A instrução que os médicos tinham é de reiniciar a máquina e tentar de novo, ou simplesmente prosseguir. O pior de todos esses erros era o Malfunction 54. O Malfunction 54 ocorreu em mais um caso, dessa vez em 21 de março de 1986. Um paciente chamado Wayne Ray Cox foi fazer um tratamento com a Terac 25. Nesse dia, a médica que operava a máquina percebeu que a máquina estava no modo de raio-x ao invés do modo de elétrons. Então ela ajustou a máquina com o modo correto e quando foi ligar, o Malfunction 54 apareceu. Mesmo assim, ela prosseguiu com o tratamento. O paciente deu um grito, mas ninguém percebeu porque ela estava em outra sala, e só foi perceber quando ele bateu na porta, pedindo para sair. Dias depois, o paciente voltou cuspindo sangue. Tentaram entrar em contato com a AECL, mas, como sempre, a empresa negou que eles tivessem alguma relação com o ocorrido. Wayne Ray Cox tinha recebido 25.000 rads e faleceu tempos depois, no mesmo ano. Poucos dias depois do ocorrido, um paciente chamado Verdon Kidd foi fazer um tratamento com a Terac 25, isso no mesmo hospital. O mesmo erro, o Malfunction 54, apareceu, mas eles cometeram o erro de prosseguir mesmo assim. Ele faleceu um mês depois. Após os ocorridos, um funcionário decidiu estudar a máquina para identificar os erros. Enquanto isso, ele estava no telefone com os técnicos da AECL.
até que o Malfunction 54 apareceu. A ECL, de alguma forma, assumiu os erros e enviou cartas para vários hospitais para saberem o que fazer caso a máquina desse problema. Isso com as instruções do que fazer. Na teoria, os erros teriam sido resolvidos, mas não foi isso que ocorreu. Em 1987, um homem chamado Glenn Dodge foi fazer um tratamento com a Terac 25. Ele recebeu 10.000 RADs. Meses depois, o mesmo faleceu. O erro que ocorria era: a máquina tinha um atraso de 8 segundos do momento em que você ligava até o momento onde você iniciava o processo. Se você configurasse a máquina em menos de 8 segundos, a máquina não salvava as configurações. Não salvando as configurações, e se você prosseguisse mesmo assim, a máquina ia iniciar do jeito que ela ligou, com os RADs no nível mais alto. Então, em 1987, foi ordenado que a Terac 25 fosse removida de circulação. Depois disso, a AECL recebeu diversos processos, e a AECL encerrou a sua divisão de produtos médicos. Atualmente, o caso da Terac 25 é um tema de estudo constante na história da computação e da medicina. E você, o que achou do vídeo? Não esqueça de deixar seu like e um comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.